Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs da Congregação Cristo de Uberlândia, Congregação Evangélica Luterana, bem como os demais ouvintes que acompanham os nossos estudos aqui, amigos espalhados por esse nosso Brasil. Uma boa noite. Nós queremos continuar a nossa reflexão iniciada há 2 quartas-feiras atrás, quando começamos a refletir sobre o lema, na verdade, da nossa igreja, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, que é compartilhando perdão, vida e salvação. Compartilhando, enfim, o Evangelho. Essa é a missão deixada por Jesus Cristo aos seus discípulos e também a cada um de nós. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Portanto, nós recebemos, nós também compartilhamos. Nós recebemos o Evangelho e nós compartilhamos o Evangelho. Nós recebemos o perdão, nós compartilhamos o perdão também. Nós recebemos vida e compartilhamos a vida. E nós recebemos de Deus a salvação e nós também queremos compartilhar esta maravilhosa mensagem da salvação. Esses estudos, eles são parte de um programa já da igreja, sobre o qual a gente sempre fala aqui nos nossos estudos, mas sempre é bom repetir. É um programa chamado Mordomia e Missão. Programa de evangelismo e mordomia. Programa de evangelismo e mordomia. PEM, evangelismo e mordomia. São as duas coisas muito importantes na nossa vida. Mordomia. Mordomia é administrar bem as coisas que nós temos. Administrar bem esse mundo, administrar bem a natureza, administrar bem a vida, a ecologia, né, o meio ambiente, administrar muito bem o nosso trabalho, administrar nosso corpo, administrar nosso tempo, os nossos talentos. Tudo isso nós fomos chamados para administrar bem. E administrar bem é ofertar isso para Deus como uma espécie de sacrifício vivo e aceitável, né? As nossas vocações, dentro das nossas vocações, dentro das nossas responsabilidades aqui nesse mundo, porque ninguém veio de graça aqui nesse mundo. Se nós aqui estamos, foi porque Deus nos colocou aqui, né? Não importa aonde nascemos, não importa o nosso credo religioso, não importa a diversidade, não importa a cor da nossa pele, nossa condição social, todos estão aqui no mundo por vontade de Deus. E essa vontade de Deus, ela se resume numa palavrinha só: amor, né? Amor ao nosso próximo, como a nós mesmos, e amor a Deus sobre todas as coisas. Então Deus chama cada um de nós para exercermos esta missão. Mas nem todos sabem disso. Portanto, nós temos essa responsabilidade bastante grande para chamar as pessoas à consciência da fé, né? Da percepção de Deus e do sentido e do significado da vida e da nossa existência, que é o servir a Deus e o servir o próximo. Sermos, enfim, mordomos. Mordomos é aquele que administra, aquele que cuida a propriedade de seu senhor. A propriedade não é nossa, nada é nosso, nem nosso corpo é nosso. Tudo isso pertence a Deus, nós somos chamados para administrar. Bom, mas esses são estudos bastante específicos. Existe o estudo sobre a administração do corpo, a questão da saúde, que nós temos a responsabilidade de cuidar, porque não podemos fazer com o nosso corpo qualquer coisa. Nós temos que cuidar da saúde do nosso corpo, do cuidado com ele, né? Por isso, as recomendações médicas são importantes. Nesse momento de pandemia, né, as políticas de saúde, né, que são divulgadas por autoridades da saúde, né? Tanto aqui municipais quanto estaduais, nacionais e até internacionais, através da Organização Mundial da Saúde, que também se preocupa, né, com a saúde como um todo, com a saúde mundial. Então essas recomendações são muito importantes, uma boa administração do nosso corpo.
né, da saúde, enfim, né, ter limite nas coisas que nós fazemos, né, porque o nosso corpo precisa de descanso, o nosso corpo precisa de repouso, precisa de uma boa alimentação. Aliás, a mordomia do corpo envolve isso também. Nós não podemos agredir o nosso corpo com alimentação excessiva, com alimentação não saudável, com o excesso de bebida, por exemplo, enfim, tudo aquilo que agride o nosso corpo. Nós precisamos ter cuidado, precisamos cuidar desse corpo, né? Porque ele tem uma função, e se ele estiver totalmente fragilizado, evidentemente que nós não podemos cumprir na sua plenitude a missão que Deus nos deu. Nós temos também a mente, né? A inteligência, e temos que administrar muito bem a nossa inteligência, buscar a informação, buscar o conhecimento, né? Nos aperfeiçoar, né, na prática das coisas, na teoria, enfim, no conhecimento. A nossa mente, ela não pode ficar parada, ela tem que ser estimulada através da nossa pesquisa, do conhecimento, da busca pelo conhecimento, né? E termos assim na nossa cabeça bons planos, boas ideias, enfim, a mordomia de nossa mente. E aí temos a mordomia do trabalho, temos a mordomia do tempo, aproveitar muito bem o tempo é curto, urge, né? Nós podemos desperdiçar o tempo, né? Desperdiçar o tempo evidentemente não é descansar, faz parte, desperdiçar o tempo não são as férias, fazem parte, né? Mas temos que cuidar do tempo para não desperdiçar. De repente a vida passou e a gente não realizou nada de importante, e quando eu falo de importante, não é importante aquilo que as pessoas consideram importante, aquilo que Deus considera importante, viver uma vida de justiça, de direito, de amor, dedicação e de serviço, né? Ao nosso próximo e à nossa família e ao mundo, digamos assim, como um todo. Bem, mas agora nós recebemos outra coisa também muito importante, além dessa vida aqui nesse mundo e as coisas materiais, né? Nós recebemos também a salvação. Nós recebemos a salvação pelo Evangelho, que Deus entregou aos discípulos e entregou a cada um de nós. E nós temos, digamos, a obrigação, né, de compartilhar isso através do nosso testemunho, através do evangelismo, para trazer outras pessoas também a fé e a esperança, né? Tantas pessoas que vivem sem esperança é muito ruim, tantas pessoas que vivem sem Deus é muito ruim. Em Deus sempre nós encontramos sentido, em Deus nós sempre encontramos forças, em Deus nós sempre encontramos estímulo, em Deus nós sempre encontramos alegria, em Deus nós sempre encontramos prazer, em Deus nós encontramos o perdão, a vida e a salvação, que nos enche de alegria. Então nós queremos essa alegria para todos, nós não queremos guardar isso só para nós, é um tesouro que precisa ser repartido, e nós queremos fazê-lo através do compartilhamento da nossa fé. Então os cristãos, eles compartilham perdão, vida e salvação, tudo aquilo que de importante Deus nos entregou, né? Então falamos sobre o perdão, né, no nosso primeiro estudo, o perdão. Deus nos perdoou, e Jesus na oração do Pai Nosso nos ensinou, assim como Deus nos perdoou, queremos nós agora assumirmos o compromisso de perdoar também, quando na oração do Pai Nosso Jesus nos ensinou: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aqueles que nos devem, aos nossos devedores, enfim. Então é um compromisso que a gente assume ao levar a Deus todas as nossas falhas, nossas fraquezas, nossas fragilidades, nossos pecados, e ao Deus, na sua infinita misericórdia, nos receber como filhos e nos perdoar. Nós assumimos o compromisso também, não queremos tratar o mal com o mal, não queremos tratar os outros com a mesma moeda. Nós não concordamos com a lei do talião, que é dente por dente, olho por olho. Nós não concordamos com a vingança. Deus diz: a mim me pertence a vingança. Então nós não queremos nos vingar. Pelo contrário, nós queremos perdoar aqueles que nos ofendem e não queremos carregar isso, esse peso na nossa alma, que de fato nos esmaga e tira muito do prazer e da alegria de viver, ficar remoendo o passado e coisas que pessoas nos fizeram e tal. Nós temos que nos livrar disso, entregamos isso a Deus, pronto, Ele faz o que bem entender, mas nós não queremos nos vingar, não queremos tratar os outros com a mesma moeda, não queremos saber desta lei, que não é a lei do evangelho do dente por dente, olho por olho. Mas perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também agora queremos perdoar aos nossos semelhantes. E assim também
a vida, né? A vida, Deus nos deu vida através do perdão. Nós éramos mortos em nossos delitos e pecados, né? Os nossos pecados nos condenavam e pesava sobre nós a ira de Deus, né? A condenação. Né? E aí, ao Deus em Jesus Cristo nos perdoar por causa da obra, do sacrifício dele, do sangue derramado, que foi, e aí ele nos compra para Deus, compra por reino de Deus, não com ouro ou prata, mas com seu santo e precioso sangue, conforme diz Jesus. Né? Então essa nossa salvação não foi de graça, ela custou muito, e não muito dinheiro, nem muito ouro, custou o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi sacrificado em nosso lugar. Todas as religiões têm na base delas, isso é ontológico, né, o sacrifício. O sacrifício sempre existiu. Né? Existe hoje os sacrifícios de carneiros nas esquinas, de galinha, os sacrifícios de comida. Existem os sacrifícios os mais diversos, né? O sacrifício através de obras, o sacrifício através da ação difícil, do sacrifício dolorido, até da automutilação. Existe até a automutilação. Algumas pessoas se açoitam, se machucam e através disso buscam, digamos assim, se redimir diante de Deus ou dos deuses ou daquela entidade que a pessoa imagina. Né? E os povos ameríndios, por exemplo, chegaram até a sacrificar pessoas. Vocês acham que faziam isso por pura maldade? Não. Era uma necessidade, digamos assim, que eles tinham de, com isso, pagar pelos seus erros. Né? Quando sacrificavam alguém, tinha que ser alguém justo, inocente, uma filha de um jovem, de um sacerdote, ou mesmo uma princesa, vestida de branco, aquele sangue, então, no sacrifício caindo, a pessoa sofrendo, e o povo todo chorando. O povo todo chorando, ninguém achava isso bonito. Pelo contrário, achava isso muito ruim, mas aceitavam isso porque nisso se sentiam assim justificados, né? Se sentiam com isso de uma certa forma aliviados, porque com isso estavam sofrendo e esse sofrimento foi tão grande, capaz de aliviar a sua dor e a sua culpa. Né? O sacrifício. E no cristianismo existe o sacrifício, só que esse sacrifício passou a ser o sacrifício de Jesus Cristo. O sacrifício final. Hoje eu não preciso mais sacrificar nada, eu não preciso mais me automutilar, eu não preciso mais me fazer esforços heróicos para conquistar a Deus, porque eu fui conquistado pelo sacrifício de nosso Senhor Jesus, uma única vez e definitivo. Pronto. Então eu tenho a vida nele, eu tenho perdão. A vida tem perdão e, como consequência, a vida foi reconciliado com Deus. Deus agora, olhando para Cristo, nos recebe e aceita. E aí a salvação, a consequência disso é a salvação. Bom, é muito ruim as pessoas ficarem se preocupando, será que eu vou para o céu um dia ou não? Né? Quem pode ter certeza? Eu não posso ter certeza porque eu tenho muita coisa pendurada e errada na minha vida. Ora, quem não tem, todos têm. Alguns têm mais, outros têm menos, mas todos têm defeitos, todos têm erros, todos cometeram coisas ilícitas, todos erraram. Isso não quer dizer que isso nos justifica, mas se eu me arrepender e confessar a Deus, Ele me perdoa. E a consequência disso é então a salvação. Então essa preocupação Deus elimina da nossa vida. Né? Elimina. A pior coisa é alguém estar preocupado com a salvação. Aí algum diz uma coisa, outro diz outra, e a pessoa entra num certo desespero e tal, se transforma muitas vezes numa vítima manipulável daqueles que se utilizam da religião para se aproveitar das pessoas. Isso em Jesus Cristo acabou. Porque nós temos a salvação, agora já temos, não precisamos ter... Deus nos livrou dessa preocupação em relação ao depois da morte. Nós não precisamos ter preocupação com depois da morte, nós precisamos ter preocupação com a vida. Nós não precisamos ter preocupação com o céu, nós não precisamos ter preocupação com o inferno, nós não precisamos ter preocupação com depois. Nossa preocupação precisa ser aqui e agora, porque essa preocupação depois está resolvida. Ela está resolvida, Deus nos liberou disso. Né? Deus nos liberou de tudo aquilo que complica a nossa vida, tudo aquilo que amarra a nossa vida, tudo aquilo que nos faz perder tempo com coisas inúteis. Se preocupar com o céu, se preocupar com o inferno, para o cristão é uma coisa absolutamente inútil, não leva a nada.
porque o céu ele já tem. Então ele não deve ficar se preocupando com isso e amarrando a sua vida por causa disso, e aí preenchendo o seu tempo com preocupações desnecessárias. Deus nos deu a salvação, nós já temos a salvação. Portanto, fomos liberados desta preocupação e somos livres para agir nesse mundo e cumprir assim com a nossa missão, sem nos preocupar se depois tem alguma condenação, tem alguma salvação, o que vai ser da minha alma, o que não vai ser e tal. Esse tipo de preocupação está resolvida em Jesus Cristo. E a fé é muito importante, porque a fé, ela nos convence disso. Por isso é importante, a fé, ela nos convence disso. E ao estarmos convencidos, a fé nos libera. Essa é a grande sacada da fé. Ela nos libera, ela nos livra de preocupações inúteis. Como ela nos livra da busca do sacrifício, da busca do sofrimento, coisas inúteis que prejudicam a nossa vida, porque nós fomos perdoados e o sacrifício é de Jesus Cristo, não é mais nosso. Nisso nós também fomos liberados para a vida. E a preocupação com a salvação, que nos está garantida também, nos liberou para a vida. Então o cristão é alguém livre, sem fardos, sem medos mais em relação a depois, né? Não teme demônio, não teme espírito do mal, não teme essas coisas supersticiosas, né, que olho gordo, mal olhado, que a pessoa vai prejudicar a gente em algo. Nós somos liberados, nós não temos medo de tudo aquilo que vem do demônio, não nos assusta porque Deus nos liberou disso. Nós podemos viver com a nossa mente clara, limpa e absolutamente dedicada à nossa missão aqui nesse mundo de servir ao nosso próximo, com nossos talentos, com o nosso tempo, né? Com os nossos bens, com as possibilidades, enfim, que nós temos. O maior serviço que nós podemos realizar para a humanidade é trabalhar com honestidade, né? É trabalhar com honestidade. É ser produtivo, né? E é no ser produtivo que nós principalmente servimos o próximo. Um pedreiro, por exemplo, serve bem o próximo quando ele faz muito bem a casa do seu cliente. Trabalha com responsabilidade, trabalha, não engana, não usa materiais, digamos assim, incorretos, eventualmente mais baratos para conseguir auferir lucro maior. Nada disso. Ele trabalha com honestidade. A mesma coisa o engenheiro, o médico, qualquer profissional, né, trabalha com honestidade. Nisso ele já está servindo a Deus. Ele não precisa se preocupar em outras formas de servir a Deus, além dessas. E aí, nisso, ele também testemunha a sua fé. E nisso também ele leva o outro o seu testemunho, porque é uma pessoa confiável e aquilo que fala é ouvido e respeitado, né? E aí, quando ele fala também que ele tem esse compromisso com Deus, isso impressiona e acaba chamando a atenção, e aí abre as portas para ele falar também e compartilhar aquelas coisas que Jesus quer que sejam compartilhados, que são os fundamentos e o conteúdo do Evangelho, né, da graça e da misericórdia de Deus, essa mensagem maravilhosa que os anjos trouxeram aos pastores lá nas Campinas de Belém, logo depois que Jesus nasceu, que os apóstolos espalharam pelo mundo, inclusive em meio de muita oposição, e que Jesus quer que cada um de nós também faça através do seu testemunho pessoal. Portanto, nós temos perdão, vida e salvação. Nós somos liberados da culpa, nós somos liberados do medo da morte, nós somos liberados do medo das trevas, do mal, do demônio, coisa assim. Nós somos pessoas limpas dessas preocupações e completamente livres e desamarradas para fazer a obra de Deus que Ele requer de cada um de nós, que é servir ao próximo como a nós mesmos e servir a Deus acima de todas as coisas. Que Deus abençoe a todos e que nós possamos realizar bem a nossa missão. E que compartilhemos sempre que possível perdão, vida e salvação. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. Amém. Nós também queremos orar. Bondoso Deus esteja com todos, com tua misericórdia, com tua graça, com tua vida. Perdoa os pecados de todos, aceita todo mundo como teus filhos e que
todos os teus filhos possam sempre dar bom testemunho da sua fé e levar outros também ao conhecimento de tua misericórdia e graça. E que juntos possamos nos abraçar e juntos possamos assim também viver os teus propósitos para cada um aqui nesse mundo. Nesse momento especial da pandemia, olha para cada um de nós na sua saúde, que façamos cada um o seu papel. Nesse momento mais grave, segundo recomendações dos médicos, é sempre o uso da máscara, do álcool gel, sempre que possível afastamento social, né? Isso é temporário, mas é absolutamente necessário nesse momento que as UTIs se aproximam em vários lugares dos 100% das ocupações, muita gente esperando uma vaga e alguns, inclusive, não alguns poucos, mas muitos, inclusive, que estão morrendo por falta de atendimento adequado. Bondoso Deus também sensibiliza os corações das nossas autoridades, para que elas cumpram com o seu papel, né? de cuidar do povo. Infelizmente, nem sempre é isso que a gente tem impressão de que está acontecendo. Por isso, Deus toca os corações, sensibiliza as pessoas e que não aceitem a morte como uma coisa assim natural, né? Como se fosse uma fatalidade e acabou. Não, muita coisa poderia ser evitada, muitas mortes poderiam ser evitadas, mas não estão sendo por irresponsabilidade. Eu sei, ó Deus, que tu vais cobrar de algumas pessoas essa irresponsabilidade, mas antes nós te pedimos, ó Deus, sensibiliza o coração de todos para que possam fazer o seu papel. Por nosso Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e nós te agradecemos. Amém. Uma boa noite a todos e que Deus abençoe a todos os nossos irmãos. Boa noite.